Olha aqui, logo mais, a partir das 19 horas, estará no ar, né, uma espécie assim de manifestação virtual, eletrônica, né, de 100 personalidades que estarão reunidas online falando para o Brasil em defesa da democracia e da justiça social. Não se trata de um movimento de caráter político partidário, até porque há muita gente dos mais diversos partidos. Também não é o movimento de uma corrente, de uma igrejinha ideológica, né? Um grupinho de pessoas que pensa a mesma coisa, repudiando qualquer outra pessoa que pense algo diferente. Não é isso. O que as pessoas têm em comum é a defesa da democracia como método, como sistema de governo, mas de uma democracia também que vá além da formalidade. A formalidade é muito importante, claro. Você ter regras claras, definidas, de sucessão de poder, de escolha dos governantes, de estruturação do Estado, isso é fundamental. Sem isso você não tem nada, sem esse molde institucional você não tem nada. Agora a democracia brasileira precisa avançar. Se há uma verdade inquestionável que sai desses tempos de coronavírus, dessa tragédia que está acometendo, atenção, nós estamos no gerúndio, a tragédia está em exercício, ela está em operação, ela está matando pessoas, né? Se há uma verdade inequívoca que sai de tudo isso, é que o Brasil não pode mais conviver com as iniquidades com as quais convivia, e a gente sabe que a resolução e a solução para esses problemas não se darão assim. Nós não vamos conseguir estalar os dedos e as coisas, de repente, mudam. Mas é preciso que efetivamente caminhemos no sentido da mudança. E nós notamos que estamos vendo que há setores da sociedade brasileira, setores da elite brasileira, que se negam a reconhecer que nós vivemos, afinal, no segundo país mais desigual da Terra. E é preciso que se tome medidas efetivas para corrigir isso. Não é? Durante muito tempo, certas correntes de pensamento, especialmente as correntes de pensamento, digamos, do lado a que eu pertenço, eu me considero um liberal, um defensor da economia de mercado, mas durante muito tempo também essas correntes de pensamento deixaram de reconhecer a importância que tem na desestruturação da sociedade e nas iniquidades o papel da desigualdade. Não é? Havia um certo truísmo de que desde que o piso seja elevado, a desigualdade não tem importância. Primeiro tem importância, mesmo que o piso fosse elevado, porque desigualdade de renda significa desigualdade de poder. E, em segundo lugar, no Brasil, nunca foi dado o tal do piso elevado. Vivemos sempre num piso muito rebaixado. A população brasileira é pobre. Embora o Brasil seja a sexta ou sétima economia do mundo, a verdade é que o povo brasileiro, no geral, na sua maioria, não vive bem. Então há algo aí de bastante errado. Nós precisamos começar a pensar a democracia na sua questão formal, sim, defender os valores democráticos, defender as conquistas da civilidade democrática, mas nós precisamos melhorar o padrão dessa democracia. Essa democracia precisa oferecer melhores serviços. Não podemos, como eu disse ontem aqui, viver tranquilamente com a ideia de que vem uma pandemia e essa pandemia mata de maneira desbragada os pretos e pobres. E pronto. E, na verdade, as pessoas que têm uma condição social um pouco melhor acabam se preservando. Mas isso será verdade sempre. Eu até brinco que se houver uma chuva de ouro, né, vai acabar causando prejuízos grandes para os pobres, porque eles vão estar muito apinhados ali, não vão ter lugar, não têm condições de moradia direito. Certamente haverá algum desserviço decorrente da chuva de ouro ou da chuva de alimentos. Então, até o bem que cai do céu, né, numa sociedade desorganizada, acaba se transformando num malefício.
O que não dizer, então, quando esse bem não cai do céu e quando esta sociedade pobre, miserável muitas vezes, precisa do serviço público e encontra o serviço público deficiente, né? Como é o caso, como se vê no caso da saúde. Mas não só isso, encontra um governo também inerme, né? Se há um problema hoje urgente no Brasil, é o problema da saúde pública, ditada pelo coronavírus. E se há exemplo de irresponsabilidade do governo federal, esse exemplo de responsabilidade está justamente no Ministério da Saúde, né? Um ministério que na prática inexiste, né? Então pessoas das mais diversas tendências, há ali nesse grupo, desde pessoas que têm um claro viés de esquerda, entendendo-se da esquerda democrática, que aceita o molde democrático, até pessoas que têm um posicionamento de direita, que aceitam as regras da democracia, embora tenham um pensamento conservador, muitas vezes em economia, na organização da sociedade. Mas todas elas têm em comum a defesa da democracia e dos valores civilizatórios da democracia, que andaram sendo questionados recentemente. Até anteontem, nós estávamos aí tendo de aguentar conversa mole, conversa fiada sobre golpe. Imaginem, um debate que no Brasil já tem quase 60 anos. Né? Nós não podemos conviver pacificamente com esta possibilidade. É inaceitável. Né? E, no entanto, a discussão estava aí, finalmente aposentada, quando ficou claro que não, as Forças Armadas não farão nenhuma intervenção e nem haveria como fazê-lo. Né? Os poderes da República vão funcionar normalmente. Há, sim, já disse, grupos à direita e à esquerda que estão muito insatisfeitos com essa manifestação. O PT mesmo, oficialmente, muitos setores do PT estão criticando, dizendo a oposição de direita a Bolsonaro. Não se trata de oposição a Bolsonaro, se trata de oposição a um estado de iniquidades. Se ele não reconhecer, então é por consequência. Aí sim, né? A sociedade brasileira não pode voltar à normalidade ou algo próximo da normalidade, achando que pode conciliar perfeitamente a desigualdade e a iniquidade que a gente tinha com uma sociedade de direitos. Porque essa sociedade de direitos não vai existir na prática. Não é? Ela pode existir no papel. E é importantíssimo que exista no papel. Notem, eu não estou dizendo que isso seja desimportante. Mas ela precisa existir na prática também. E é sobre isso que se vai falar hoje, né? O endereço para que vocês possam, a partir das 19 horas, eu vou entrar um pouco mais tarde, porque evidentemente estarei aqui no programa, www.facebook.com/direitosjá Fórum pela Democracia. Está aqui, ó, eu estou, para quem está acompanhando pela internet, eu estou colocando o endereço, tá? Tem link nas minhas redes sociais para isso, né? Então, para quem está acompanhando pela rádio, www.facebook.com/direitosjá Fórum pela Democracia, tudo sem acento, tudo sem espaço, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar. Como é que a sociedade vai se organizar depois? Quais serão os candidatos à presidência da República? Quais serão os partidos? Qual vai ser a composição? Nada disso nos diz respeito. Isso quem organiza é a sociedade brasileira. E também, felizmente, não é um movimento contra a política. Há um monte de político lá, das mais variadas tendências. Chega dessa história de achar que a política atrapalha o Brasil. A política não atrapalha o Brasil. Quem atrapalha o Brasil são os maus políticos. Aí sim, a política não. A política é o único caminho de solução de conflito que nós temos. Há dois P's para resolver os conflitos, né? Um é a política, o outro é a porrada. E nós queremos resolver pela política e pela defesa das conquistas da democracia. O presidente Jair Bolsonaro parece ter acordado para isso. Não fosse, como diria Guimarães Rosa, o querido Fábio Cuba. Momento cultural. O sapo pula por necessidade, não por boniteza.
Se o Bolsonaro resolveu fazer um discurso mais moderado por necessidade, não por boniteza, não porque ele esteja plenamente convencido disso, eu diria, a mim pouco importa. Como dizia um professor que tive na Universidade de São Paulo, o Alfredo Bose, certa feita discutindo um texto, ele afirmou, olha, o fundo das consciências a Deus pertence, a mim me basta, então, agora emendo, né, que as pessoas façam as escolhas certas, né? Eu costumo dizer que eu não estou muito interessado na sinceridade profunda das pessoas no que diz respeito à vida pública, né? Então você diz assim, mas ele de verdade não pensa isso, não me interessa. Eu quero saber qual é o comportamento público que ele tem e qual é o compromisso, em sendo homem público, real e efetivo pelos atos que ele tem com as questões civilizatórias. Se intimamente a pessoa não pensa aquilo, aí ele que se arrume com a sua consciência. Isso diz respeito a várias questões. Dia desses eu estava discutindo, alguém me disse, é até bom que as pessoas, havia racismo no Brasil, mas as pessoas não expressavam, agora pelo menos elas estão tendo a coragem de expressar o seu racismo. Quem disse que ter a coragem de expressar o racismo é um ato de coragem? É um ato de covardia. Então, se a pessoa é intimamente racista, guarde para si, engula sua estupidez. É disso que se trata. Porque à medida que exercita em nome da sinceridade a sua truculência, ela espalha o seu veneno e envenena a sociedade. É isso que se chama pacto civilizatório. Ainda que intimamente você esteja muito incomodado com a presença de um negro, com a presença de um gay, com a ascensão das mulheres, com não sei o quê. Se você tem um ogro aí guardado, guarde mesmo. Tente matá-lo. É para reprimir o ogro. Sim. Porque a expressão deste ogro infeliz, insisto, envenena a sociedade e causa problemas ainda maiores. E discrimina aqueles que já são discriminados, e enfraquece aqueles que já são fracos, e agride aqueles que já permanentemente são agredidos pelas desigualdades no Brasil. Então, voltando, se a conversão do Bolsonaro, a democracia, ela é legítima de coração, não me importa. Me importa, aí sim, é que os discursos que ele faça e que ele faz públicos honrem os valores da democracia e que, na prática do seu governo, idem. Aí sim. Não tomar decisões que agridam esses valores civilizatórios. Porque também não basta só o discurso. Estaremos todos atentos. Não basta só o discurso. Tá? É preciso tomar medida efetiva. Né? Sem dúvida nenhuma, e eu vou apontar isso sempre, a conversão do presidente tem um marco temporal. Foi a prisão do Fabrício Queiroz. Não é? Tem uma frase latina, primus timor fecit primum deum, né? O primeiro temor fez o primeiro Deus. Se o amor do Bolsonaro pela democracia foi determinado pelo temor do que possa acontecer com o caso Fabrício, o presidente então decidiu desacelerar o processo de agressividade e ataque à democracia, tanto se me faz. Enquanto ele se comportar assim, terá meu aplauso ou terá a minha aceitação. Aplauso não precisa, porque a obrigação dele é defender a democracia. O que era absolutamente inaceitável era aquele comportamento de permanente confronto. Vamos ver quanto tempo isso dura. Vamos ver se no primeiro revés ele não recua. Espero que não. Há, neste sentido, sinais, acenos
para uma sociedade mais civilizada. Então caiu o ministro da Educação, Abraham Weintraub, aquele pterodáctilo político que estava ali, né, no Ministério da Educação, fazendo proselitismo vagabundo, de uma incompetência estonteante, e nomeou-se para o cargo alguém que parece acenar com entendimento. Acenar com entendimento não significa que o jornalismo deixará de fazer o seu trabalho. Que é outra coisa que os autoritários não entendem. Dia desses eu falava com alguém do governo, e uma conversa em off, mas vou falar aqui o que eu falei para ele, né? E ele me dizia, é que vocês nunca estão contentes. Quando a gente faz algum aceno, vocês continuam a criticar. Sim. Que ponto, eu disse para ele, e digo aqui, eu disse, que ponto você não entendeu sobre o nosso papel? Quando as medidas são corretas, eu não sei o que, sim, haverá o devido elogio, haverá a devida defesa. Não fosse, já disse a imprensa, não teria havido reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, esse governo já teria caído. Deveriam ser gratos à imprensa. Agora, não esperem da imprensa profissional a adulação, porque isso não haverá, porque não houve com governo nenhum. Esta incompreensão do papel da imprensa foi muito clara com o petismo também. O PT, quando chegou ao poder... Lembre-se que o PT tentou criar Conselho Federal de Jornalismo, tentou ali... Enfim, houve uma tentativa de expulsão do correspondente do New York Times, Larry Rotter, do Brasil. Porque de início se imaginou que, bom, já que o PT chegou ao poder e somos todos companheiros, então o papel da imprensa agora é passar pano no PT. Não, não era. Certamente cometeu erros na cobertura, como certamente comete erros na cobertura do Jair Bolsonaro. Mas, no geral, há o grande acerto. O papel da imprensa é ser crítica, o papel da imprensa é ser independente, o papel da imprensa é ser apartidária. E defender os valores que consagram, os valores consagrados da democracia. Não é? E por isso, no mundo inteiro, mesmo no mundo democrático, a relação do poder com a imprensa nunca é uma relação muito harmoniosa. E a depender do perfil do governante, aí passa a ser uma relação ruim, como é, por exemplo, como acontece com o Donald Trump nos Estados Unidos. Porque visivelmente é um homem despreparado para entender a democracia. Faz parte dessa safra de governantes populistas com apelo de direita e de extrema-direita, que não reconhece direitos e deveres da cidadania. Não é? Vivemos num momento particularmente ruim para isso, em razão das redes sociais, que são maravilhosas, a internet é fantástica, estamos aqui, aliás, só estamos neste momento aqui em razão dessas conquistas técnicas. Mas, ao mesmo tempo, isso criou, né, um ambiente de debate virtual em que a mediação desapareceu e não há muita diferença entre aqueles que têm o que dizer e aqueles que nada têm a dizer, a não ser expressar o seu rancor. Então precisamos aprender a trabalhar neste novo momento. Precisamos colocar essas ferramentas a serviço da democracia. Por enquanto, em muitos aspectos, essas ferramentas militam contra a democracia. E nós precisamos fazer e lutar para encaixá-las no regime democrático. A lei das fake news que se tenta votar, está um debate intenso, pertence a este conjunto de atitudes que precisa ser tomado. Então, louvo que o presidente tenha parado, vamos ver quanto tempo vai durar, espero que para sempre, de agredir os fundamentos da democracia. Agora, nem por isso ele vai esperar, então, que uma atitude de aplauso permanente. A crítica continuará,
certamente de outra natureza. Então, por exemplo, ele nomeou o ministro da Educação. O nosso papel é saber quem é o ministro da Educação, ainda que ele tenha dito coisas certas. Se houver coisa errada no meio, nós vamos falar. É isso. A democracia é esse sistema de aprimoramento permanente do controle público sobre aquilo que é público, em defesa de um conjunto de valores que civilizam o homem e que estabelecem a real igualdade perante a lei. E a real igualdade perante a lei requer também que a gente cuide de algumas inequidades econômicas e sociais, sem as quais essa igualdade será apenas retórica. Tá claro? É isso aí. Contamos com vocês lá. Direitos Já, Fórum pela Democracia, lá no Facebook. Molecada, por falar nisso, o nosso ministro da Educação tem aí alguma coisa que precisa ser esclarecida, Bob Furruia. Tá um pouco estranho. O que tem de estranho? Vamos Tem lá. polêmica, Reinaldo. O reitor Polêmica. O reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Franco Bertolatti, afirmou hoje que o novo ministro da Educação do Brasil, Carlos Alberto Decotelli, não obteve o título de doutor em administração na instituição, como consta no currículo dele, em postagem no Twitter. Bertolatti diz ser preciso esclarecer a postagem feita na quinta pelo presidente Jair Bolsonaro, quando ele anunciou o substituto de Weintraub. Na publicação, Bolsonaro menciona que Decotelli é doutor em administração pela Universidade de Rosário. Essa informação do doutorado está também no currículo oficial de Decotelli e na plataforma Lattes. Procurado pelo Estadão, Decotelli reafirmou ter o título e enviou à reportagem uma cópia de um diploma com o símbolo da Universidade Argentina. O documento é datado de 7 de fevereiro de 2019. Questionado se ele apresentou a tese necessária para a conclusão do curso, o ministro não respondeu. O MEC informou que o ministro Carlos Alberto Decotelli da Silva concluiu em fevereiro de 2009 todos os créditos do doutorado em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas e Estatística da Universidade Nacional de Rosário. Na lista de títulos de Decotelli também consta um pós-doutorado pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha, o que só seria possível com o doutorado anterior. E procurado o MEC não sobre esse particular. Olha, precisa ver o que aconteceu. Eu acho que o reitor da Universidade Argentina não ia dar uma de doido. A mim me parece, a verificar, que o doutor pode ter cumprido os créditos sem ter apresentado a tese e, portanto, o doutorado não tem, se for assim. Porque são coisas distintas, né? Uma coisa é você cumprir os créditos, cumprir as etapas intermediárias, mas o doutorado depois é preciso ter a tese. Se a tese existe, eu não vejo qual é o mal em o doutor dizer a tese está aqui. Se a tese não existe, não tem doutorado. Tá claro? O que foi apresentado ali não me pareceu ser um diploma, porque diploma de doutoramento, não existe diploma de doutoramento. O diploma de doutoramento, digamos, quer dizer, existe ali um certificado, mas o diploma de doutoramento é a obra, é a tese que saiu desse doutoramento. Existe essa tese? Que se diga. Não existe, foram só os créditos, que se coloque a coisa nos seus devidos termos. Né? Não cabe o silêncio. Acho estranho que o reitor da Universidade Argentina simplesmente vá sair por aí e dizer não, isso não aconteceu, porque afinal de contas eles sabem a quem eles conferiram o doutorado e a quem não conferiram. Né? Então, é preciso pensar. Vamos ver o que aconteceu.